Ei, eu sou Fernanda Castro, médica endocrinologista, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre puberdade precoce. Então, o que é essa puberdade precoce? A gente tem que lembrar que a puberdade é uma situação, um momento que acontece entre a infância e a adolescência. Só que entre a infância e a puberdade ainda tem a adrenarca, que é uma situação que acontece entre 6 e 9 anos, na maioria das crianças, que a adrenal desenvolve a capacidade de produzir alguns hormônios a mais. Então pode acontecer de crescer um pouquinho mais de pelo, de aparecer acne e odor axilar. E mesmo assim, isso vai ser normal, tanto nas meninas quanto nos meninos, entre 6 e 9 anos. Aí sim, começa a puberdade. O normal é começar aos 8 anos nas meninas e aos 9 nos meninos. E começa a aparecer o broto mamário, começa a ter instabilidade emocional, então labilidade emocional, a criança começa a ficar mais emotiva, chorar, brigar, sem muito motivo. Começa a aparecer um pensamento mais voltado para a vaidade, então a criança começa a querer se cuidar mais, a ficar bonita para si mesma e para os outros. Começa a ter o interesse entre o mesmo sexo ou o sexo oposto, né? Mas principalmente ao sexo oposto, pelo menos saber como é. E começa a ter o fechamento das epífises ósseas. Então, a idade óssea passa a ser uma coisa importante a ser acompanhada. Quando começa a puberdade nos meninos, no sexo masculino? Então, a gente vai ter o início pelos testículos, então o volume testicular, que antes era de 4 milímetros, 2 centímetros mais ou menos, se a gente for medir com régua, e depois esse testículo começa a aumentar. Então, lá pelos 11 anos, normalmente, começa a aumentar em média, mas pode começar com os 9. Depois começa a ter um aumento do pênis e começa a aumentar a velocidade de crescimento. Os pelos também começam a aparecer. Então, a gente vai ter o crescimento do testículo e do pênis, que é a gonadarca, a pubarca, que é o crescimento dos pelos, e o início do estirão. O pico do estirão, ele vai acontecer quando os outros fatores, pelo, testículo e pênis, já estão em crescimento. Então, esse estirão costuma ser depois já do meio da gonadarca e da pubarca. Outra coisa que pode acontecer que entre os estágios 3 e 4 de Turner é a ginecomastia puberal fisiológica, mas que entre 70% e 90% das vezes melhora em até 3 anos. E nas meninas, como é a puberdade? Então, começa com o aumento da velocidade de crescimento. Junto com isso, começa a aparecer a mama e depois os pelos. E essa mama vai crescendo, tem um pico de velocidade de crescimento por volta do estágio 3 de Turner, e o pelo também continua o seu desenvolvimento e a mama também. Em média, aos 13 anos, de 2 a 4 anos depois do início da puberdade, tem a menarca, que é a menstruação. E isso, a menarca normalmente coincide com o final da aceleração da velocidade de crescimento. Ou seja, a menina ainda vai crescer depois da menarca, só que vai ser numa velocidade mais lenta. E por que a puberdade acontece? Então, a gente tem uma maturação dos neurônios do hipotálamo que passam a produzir GNRH. Esse GNRH vai estimular a hipófise a produzir LH e FSH. E esses hormônios vão estimular as gônadas. No caso da mulher, os ovários, nos dos homens, os testículos. Com isso, vai começar a acontecer o crescimento das mamas e das gônadas. Nas meninas, a gente considera o estágio de Turner M1 da forma como ela nasceu mesmo, né? Durante a primeira infância, até o início da puberdade. A gente considera telarca quando aparece o botão mamário, que pode ter um pouquinho de glândula, mas na maioria das vezes é só a auréola mesmo, que fica um pouco proeminente. O M3, que é quando a auréola dá uma murchadinha, mas as glândulas aparecem em maior quantidade. No M4, as glândulas aumentam mais ainda, aumenta um pouco de gordura também mamário, e a auréola volta a ficar estufadinha, volta a ficar aquele botãozinho mamário. E o M5 já é a mama adulta.
Nas meninas, além da mama, a gente vai ter o crescimento dos pelos. Então, vamos lá no estágio de Turner, que o P1 é sem pelinho nenhum, ou então pelinhos finos, da mesma forma como ela veio ao mundo, né, de bebê mesmo, até o início da puberdade. Essa puberdade ela inicia com pelinhos bem finos, em pequena quantidade, algumas vezes até compridos, mais fininhos. E a gente vai ter o P3, que é o estágio seguinte, que é quando o pelo começa a engrossar, começa a crescer mais e se espalhar. No P4, a gente já tem um volume bem grande de pelos mais grossos, e pelos que vão desde a região pubiana mesmo, desde da sínfise púbica ali, até a parte de baixo da vagina, né? Cobrindo todo o lábio maior. O P5 a gente já tem a quantidade de pelo equivalente a uma adulta, com pelos inclusive em raiz de coxa. Nos meninos é difícil a gente separar ali, né, porque a imagem vai ser junta, então vamos lá, mas pode acontecer, por exemplo, do menino estar em P2, G3, né, vai depender da quantidade de pelos e do tamanho do testículo, principalmente. O pênis, na maioria das vezes, ele engrossa primeiro, depois ele cresce, mas não tem muito um padrão, não tem um padrão tão grande quanto o do testículo, então é o que a gente olha principalmente. Então, no bebê e até o início da puberdade, a gente vai ter um testículo de 4 ml em média, ou 2 centímetros se a gente for medir com uma reguinha. Depois, esse testículo ele vai crescendo e vai aumentando o volume. Então, passa para 8 ml, 16 ml, 20 ml, até 24 ml, que é o do adulto. Isso em média, né? Alguns mais, outros menos. E o pelo vai no mesmo esquema das meninas. Então, um pelinho fino, mas já mais escurinho. O pelo começa a engrossar e a aumentar o volume. Depois, uma densidade maior de pelos no P4. E no P5, a gente já vai ter pelo até em raiz de coxa e já na mesma conformação de adulto. E por que falar de puberdade precoce? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? A pandemia, ela acelerou muito a puberdade. Segundo esse estudo italiano, acelerou em 188%, e isso secundário ao IMC e ao uso de dispositivos eletrônicos, ou seja, obesidade e sedentarismo. Com isso, a gente tem crianças que não têm maturidade ou não têm psicológico para virarem adolescentes, já tendo crescimento de pelos e de mama. E a puberdade precoce, ela acontece muito mais em meninas, principalmente relacionado à obesidade e à prematuridade. A obesidade, ela acelera a idade óssea nos dois casos, tanto nas meninas quanto nos meninos, por conta da transformação do hormônio da criança em hormônio de mulher, em estrogênio. Então, do androgênio, pela aromatase, é transformado em estrogênio. Os meninos, eles não vão ter desenvolvimento sexual, porque o estrogênio não vai causar crescimento de pelos nem de gônadas nos meninos, mas vão ter a aceleração da idade óssea. Então, a aceleração da idade óssea vai acontecer pela obesidade nos dois casos, tanto da menina quanto do menino. Mas o menino não vai ter o desenvolvimento, não vai ter a virilização, não vai ter o desenvolvimento sexual. Ou seja, é mais difícil ainda da gente conseguir prevenir a aceleração da idade óssea pela obesidade no menino. E nesses meninos acontece muito menos a puberdade precoce com a virilização. E quando acontece, mais ou menos 75% dos casos tem a ver com tumor do sistema nervoso central ou da adrenal. E é muito mais difícil o diagnóstico precoce quando não tem a ver com isso, porque não vai aparecer de forma tão precoce mesmo, né? Assim, não vai aparecer tipo com 2, 3, 4 aninhos, já vai aparecer com 7, 8, e vai achar que é só que o menino está ficando maior, que está crescendo a região genital, que poderia ser normal, né? Tipo, é um menino hominho, né? Tipo, fica um pensamento assim, mas que já pode ser uma puberdade precoce mesmo. Para ilustrar melhor e ir no passo a passo de como conduzir um caso clínico de puberdade, eu vou apresentar para vocês o caso de uma paciente que chegou para mim no consultório em novembro de 2017, com 6 anos e 9 meses. Ela estava com os pais, veio para uma avaliação
de puberdade, que a mãe estava achando que estava muito precoce, porque ela observou o início de um botão mamário e de pelos pubianos há 15 dias. Então, conseguiu consulta bem rápido. E ela viu isso durante a supervisão do banho, que ela faz uma vez por semana, ela acompanhava a menina no banho. Ela falou também que a menina tinha uma fala agressiva, então estava respondendo os pais, coisa que não fazia antes, e que parou de se interessar pelas bonecas, né? Parou de brincar de bonecas. A família negou contato com hormônios exógenos, então não tinha ninguém na família que tomava anticoncepcional, a menina não foi para casa de ninguém que tomava também, ninguém utilizando hormônios exógenos, então às vezes o estrogênio, a testosterona transdérmica pode ser passada para a criança através de abraços, de contato pele a pele. E era uma criança ativa, mas que de exercício mesmo só fazia na escola, na educação física, e que na alimentação ela comia frutas, mas não comia carne, nem legumes e verduras na quantidade suficiente. Não tinha nenhum histórico de problemas de saúde, uso de medicamentos, internações, alergias, nada disso. Não era prematura, né? Tinha nascido num parto cesárea, com mais de 38 semanas, e tinha um desenvolvimento bom na escola. Tinha um irmão de 10 anos, que na época estava com 10 anos, e que ficava sempre mais ou menos na curvinha amarela ali, tanto de peso quanto de altura e MC, então tinha um crescimento acelerado, mas não tinha virilização. No histórico familiar, tinha epilepsia, hipertensão, asma, hipotireoidismo, e a mãe teve diabetes mellitus gestacional. Ao exame físico, essa menininha estava em M3P3. A gente já vai mostrar a foto ali, a imagem, né, do estágio de Turner que ela estava. Pelo cálculo da estatura-alvo, ela chegaria a 1,59 na vida adulta, então ficaria ali no desvio padrão entre menos 1 e 0. Ela estava com o peso em mais 1, mais 2, a altura em mais 2 e o IMC entre menos 1 e 0. Se tiver alguma coisa que eu tiver falado aí que vocês não estiverem entendendo, pode mandar mensagem, tá? Que a gente esclarece. O resto do exame físico estava normal e eu observei o cartão da criança com velocidade de crescimento acelerada desde 3 anos de idade, mantendo acima da média. Sempre mantendo acima da média, desvio padrão sempre em mais 1, mais 2. Então, o M3P3, que ela se encontrava nessa época, então com 6 anos e 9 meses ela já estava nesses estágios. E o cartão da criança dela, a partir de 5 anos, não tinha nenhuma anotação. Ou seja, ela já estava quase 2 anos sem ir na pediatra. Então vamos lá, vamos fazer uma lista de problemas, ou impressões, hipóteses diagnósticas, né? O que vocês acham aí? Vamos pensando. Então a gente tinha telarca precoce, pubarca precoce, fechando, né, um diagnóstico de puberdade precoce. Aí a gente precisa diferenciar, é uma puberdade precoce central ou periférica? E a gente tinha também um crescimento acelerado há mais de 3 anos e provavelmente um avanço de idade óssea, que a gente teria que analisar. No diagnóstico, a gente tem que pensar que a gente tem um fenótipo e que a gente tem que avaliar se tem bócios, como que estão as condições nutricionais dessa criança, se tem virilização, acne, alterações neurológicas, massas abdominais palpáveis, manchas café com leite, algum outro sinal associado, como que está a parte genital, como que está o estadio puberal. E na história dela a gente tem que ver com que idade que foi a menarca materna, que eu esqueci de falar, mas foi aos 13 anos, qual que é a estatura dos pais, para a gente calcular a estatura média estimada, quais foram as condições de nascimento, se ela teve doenças anteriores, como que estava a alimentação, quando que foi o início de cada desenvolvimento, o ritmo de evolução, se ela teve algum sangramento, que nesse caso ela não teve, se ela usava algum medicamento, condições emocionais, alguma contaminação ambiental. Então, tudo isso que a gente já foi citando aí. Então, vamos ver. Ela tinha uma puberdade precoce, né? Ela tinha variante completa. Então, tinha uma puberdade precoce completa. E aí, a gente tinha que ver se era gonadotrofina independente, ou seja, se era algum tumor, ou hipotireoidismo, ou síndrome de McCune-Albright e tal, ou se era gonadotrofina dependente, que na maioria das vezes vai ser idiopática, a gente na verdade não vai conseguir comprovar a causa, mas que também poderia ser
por amartoma no hipotálamo, por glioma, né? Então tumores intracranianos, anomalia congênita, então digenesia cerebral, alguma alteração em sistema nervoso central, alguma lesão neurológica, então poderia ser por infecção, por trauma, cirurgia, radiação, ou genético, que aí tem uma mutação responsável, mas que como a gente não tem muito desses exames por aqui, acaba sendo classificada como idiopática mesmo. Então vamos lá, é uma puberdade precoce, aí vamos avaliar o grau de desenvolvimento puberal, né, e a gente tem uma puberdade completa, com telarca, e a gente vai analisar a idade óssea. Então, a idade óssea dessa paciente estava aos 6 anos, que deveria estar assim, ela estava compatível com 8 anos e 10 meses. E a gente precisa, com uma telarca precoce, a gente vai precisar avaliar se essa puberdade está avançada, se a idade óssea dela estiver avançada, a gente vai ter que analisar o LH basal e o FSH. Então, como a idade óssea estava avançada, vamos analisar o FSH e o LH. O FSH, o LH e também o estradiol dela estavam já em níveis púberes, então em níveis de mulher e não em níveis de criança. A vitamina D estava um pouquinho baixa, mas os outros hormônios todos estavam normais. Os outros exames todos estavam normais. Então, vamos lá, a gente teve uma puberdade precoce, completa, com a idade óssea avançada e o LH basal, ou FSH, estava elevado. Então, a gente parte para a ressonância magnética nesse caso, né? O LH basal já elevado. A ressonância magnética dela, de encéfalo e também de célula túrcica, estava normal. Aí cai no pensamento, nossa, mas eu vou ter que mandar fazer ressonância magnética de toda criança que já tiver o LH elevado? Fizeram um estudo em 2021, recente, né, que mostrou que essa ressonância ela vai ser mais necessária quando a criança é menor que 6, tem menos de 6 anos, tem um LH pós-estímulo com o agonista GNRH maior que 14 e um estradiol maior que 40. Só que, no protocolo do Estado, continua exigindo fazer uma ressonância magnética para conseguir liberação do hormônio de forma gratuita. Então, mesmo essa paciente não tendo estradiol maior que 40, não tendo menos de 6 anos, a gente acabei pedindo a ressonância para ela conseguir ganhar o hormônio, porque eu percebi que seria necessário entrar com o tratamento. Mas, continuando o diagnóstico diferencial, vamos lá. Então, foi uma paciente que teve uma puberdade precoce, né? Aí vamos ver se ela realmente era puberdade precoce central. Então, a gente tinha a gonadarca presente, né? A mama dela tinha o crescimento. É uma puberdade progressivamente acelerada. A gente já vai conversar sobre isso daqui a pouco. A idade óssea estava maior do que a idade cronológica dela. E o LH estava maior que o FSH. Então, vamos ver ali se o LH estava maior que o FSH. Não, o FSH estava maior que o LH. Então, tá. Então, assim, poderia estar nesse estágio ainda, mas talvez evoluindo para cá. Vamos ver. Então, colocando ela na curva, pela idade cronológica, a estatura dela estaria no mais 2 de desvio padrão. Pela idade óssea, ela estaria perto do 0, que seria a estatura média estimada dela, dentro da curva de crescimento, pegando a estatura média estimada dela. Então, seria entre menos 1 e 0, seria normal para ela. No entanto, essa menina tinha 6 anos e tinha o FSH, o LH e o estradiol alterados, né? Então, vamos ver os outros critérios. Como que a gente vai diferenciar de progressiva para não progressiva? A progressão de estadio puberal, o estádio puberal, vai ser com menos de 3 a 6 meses. A não progressiva, isso vai estabilizar ou regredir. Então, a gente tinha aí menos de 3 meses de evolução e que tinha pulado 2 estágios. Então, progressivo, né, nesse caso. A velocidade de crescimento acelerada, maior que 6 centímetros. Eu ainda não tinha uma medida dela,
A última medida que eu tinha dela era de menos de 3 anos de idade, então não teve como aí, né, avaliar exatamente como que estava a velocidade. A média não estava acelerada, se a gente dividir isso para 3 anos, o tanto que ela cresceu e tal, não estava acelerada, mas pode ser que estava normal e depois acelerou, né? Recentemente tinha acelerado. Ela tinha um avanço de idade óssea maior que 1 ano, e vamos ver se ela tinha um volume uterino maior que 2 ml, ou maior que 2 centímetros cúbicos, e se tinha espessamento de endométrio. E outro exame que teoricamente não precisaria fazer nesse momento, mas que o protocolo do estado pede, é o LH após GNRH. Então, vamos avaliar isso também. Pedi, então, o ultrassom pélvico dela, que veio com o útero de 6,6 centímetros cúbicos, ou seja, bem mais, né, 3 vezes maior do que o ideal para a idade. O endométrio estava um pouquinho espessado e já tinha folículos nos ovários, sem alterações em adrenais. Eu pedi para poder aplicar uma injeção de leuprorelina de 3,75 miligramas, e subcutâneo mesmo, porque não precisa ser intramuscular, a subcutâneo já absorve, e teve uma resposta de LH maior que 5 ou maior que 10, depende do protocolo, mas de qualquer forma estava maior, já em estadio, em classificação puberal. Então, o que vocês acham aí que pode ser o diagnóstico? Fechamos o diagnóstico de puberdade precoce central. Então, eu classifiquei como puberdade precoce central idiopática rapidamente progressiva, sem perda em estatura final, mas que se deixasse para lá, né, poderia chegar a perder a estatura final também. Aí eu orientei a aumentar mais a atividade física, variar mais a alimentação, o que ela seguiu a partir desse momento até o final do tratamento. Conseguir fazer, né, 1 hora de atividade física por dia, comer mais verdura, mais legume, arroz, feijão, carne, tudo direitinho. Prescrevi para ela leuprorelina de 3,75 miligramas para poder aplicar de 28 em 28 dias. Iniciado, então, a primeira foi em 24/11, porque ela tinha feito para poder colher o exame, né? E aí depois deu continuidade de 28 em 28 dias. Passei também a Depura para ela, que ela estava com a vitamina D baixa, e pedi o retorno em 2 meses, com os exames pré e 2 horas após a medicação. Então, ela faria mais 1, 2, na terceira medicação, na segunda ou na terceira aplicação, depois dessa consulta, ela faria a dosagem dos exames. E fiz o relatório para ela ganhar a medicação pelo estado, já que ela já estava com todos os exames exigidos. Esse relatório foi e voltou várias vezes, mas no fim conseguimos que o estado liberasse para ela a medicação. Isso foi em novembro, então, de 2017, né? Em janeiro de 2018, a paciente já voltou, segundo a mãe, mais tranquila, voltou a brincar com as bonecas, a mama tinha regredido, o pelo não tinha progredido, eu até considerei que regrediu um pouquinho, tinha até caído um pouquinho dos pelos, a mãe tinha cortado um pouco também, então acaba dificultando a avaliação, mas eu considerei que regrediu. Ela tinha ganhado um pouquinho de peso, mas quase não tinha crescido. Então, isso já é uma vantagem que deu uma freada na velocidade de crescimento. A estatura alvo dela, né, vai manter a mesma, lógico. E os exames que ela trouxe foram exames já suprimidos, então já tinha FSH e LH basais suprimidos, mas 2 horas após leuprorelina ainda não. Né? Esse FSH eles fizeram errado, a gente faz só o LH mesmo. Mas ainda não veio suprimido, que a gente considera suprimido menor que 2. Menor que 5 já é quase normal, né? Mas menor que 2 é a nossa meta, do LH 2 horas após a aplicação da leuprorelina. Numa nova consulta, 2 meses depois, a paciente realmente voltou ao normal dela, regrediu mais ainda a mama, ela tinha crescido mais um pouquinho, mas muito pouca coisa. A velocidade de crescimento, que aí eu já consegui calcular, né, como que estava essa velocidade de crescimento dela. Estava de 8,5 centímetros ao ano, mas, né, já crescendo talvez menos do que estava antes.
E os exames dela continuavam o FSH e o LH suprimidos, e o LH após a leuprorelina já estava menor, estava 2,71. Né? Então, de 4 em 2 meses tinha caído para 2,71. Aí o estradiol também já tinha baixado. Então, retornei de novo, orientei de novo o retorno com 2 meses, só que a mãe não voltou, só enviou os exames. E a idade óssea, e aí quando ela voltou na avaliação, quase um ano depois, aplicando a leuprorelina, a mãe fez alguns contatos pelo WhatsApp, mandou essa idade óssea, mas eu precisava era ver a criança, fiquei esperando para ver. A idade óssea, aos 7 anos e 11 meses, estava de 10 anos, então deveria estar assim e já estava assim. Então a idade óssea continuava progredindo um pouco, mas provavelmente mais devagar do que antes. Essa paciente continuava com a mama já suprimida mesmo, o crescimento, ganhou um pouquinho de peso, mas pouca coisa para um ano. A velocidade de crescimento já tinha caído para 7 centímetros por ano, de 8,5, mais de 8,5 provavelmente, para 7 centímetros por ano. E a altura dela continuava no mais 2, mais 3 pela idade cronológica, mas pela idade óssea ainda estava dentro do canal de crescimento. Então aqui a gente tinha a marcação anterior, com a idade óssea de 8 anos e 10 meses, agora com a idade óssea de 10 anos, a gente tinha subido um pouco aqui, então ainda não tinha suprimido totalmente, mas a idade óssea demora um pouco mais para responder. A gente vai considerar ali de 3 em 3 meses a parte mesmo das glândulas, né, da mama, dos pelos e do humor da criança, dos comportamentos. Voltou de novo um ano depois, né? O problema é esse, que o ideal seria essas crianças irem retornando de 3 em 3 meses para a gente ir acompanhando. Mas some e volta um ano depois. Aí a mãe falou, a menina já estava com 9 anos, a mãe falou que falhou a medicação em novembro e dezembro de 2019, porque o Estado não entregou e ela não conseguiu comprar na importadora, e que isso aconteceu outras vezes também, de atrasar a injeção. Em 2020, ela já tinha progredido um pouquinho a mama, provavelmente por conta desses atrasos da medicação. Tinha ganhado um pouquinho de peso, tinha crescido mais, a velocidade de crescimento tinha passado de 7 para 8 centímetros ao ano, de novo. Mas o LH pós-leuprorelina continuava suprimido, pelo menos estava nesse momento, né? Pode ser que não ficou suprimido nos momentos de falha e agora voltou a ficar suprimido. Aí pedi nova idade óssea e nova consulta para maio de 2020. Volta essa menina de novo, só quase um ano depois. Então, 9 meses depois do solicitado, volta a menina com a mãe, pelo menos estabilizou em M2P2, continuava crescendo, ganhando peso e tudo, continuava no mesmo desvio padrão que ela estava, então ela estava progredindo como sempre na linha, né? Antes era -1 e 0, agora estava mantendo em 0 e mais 1 pela idade óssea, então a gente tem um lucro ali de estatura final. A velocidade de crescimento caiu demais, na verdade, caiu para 3,2. E provavelmente seria para a gente ter suspendido ou reduzido a dose antes dessa consulta, né? Mas como ela sumiu, ela trouxe uma velocidade de crescimento, trouxe uma idade óssea de 11 anos aos 9 anos e 2 meses, só que ela já estava com 9 anos e 11 meses. Então, a chance de ter progredido mais era grande. Aí eu falei com ela que era para poder colher só mais uma leuprorelina para a gente ver se continuava bloqueado e depois que ia parar e pedir nova idade óssea. Aí a mãe enviou os exames, deixou no consultório, não lembro, logo em seguida, com uma idade óssea de 11 anos aos 9 anos e 11 meses, então pouco mais de um ano de avanço de idade óssea, dentro do normal já. A leuprorelina estava bloqueada, então ainda demoraria pelo menos um tempinho para ela poder voltar a evoluir, mama, pelo e até para menstruar. Então a mãe não precisava ficar desesperada disso acontecer antes dos 10 anos e meio. Então já estaria super normal.
E aí eu orientei que poderia parar a medicação, já que a velocidade de crescimento estava muito baixa, e para ela voltar em 3 meses. Dessa vez, como a menina deu uma esticada, né, a velocidade de crescimento aumentou de novo, a mãe levou com 3 meses, só que pelo menos a mama e o pelo estavam estáveis, e eu pedi o acompanhamento com a idade óssea, consulta em 6 meses. Só que não voltou mais. Enfim, para a gente poder finalizar aqui, a curva de crescimento dela, então, ficou assim, né? Se a gente for traçar aqui, ó, a curva da idade cronológica estava subindo, depois deu uma estabilizada e a tendência é que caia e iguale com a idade óssea, né? Daqui a um tempinho. E aí, aparentemente, vai ficar entre -1 e +1, que vai ser super normal. A idade óssea dela tinha progredido um pouco no início do tratamento, depois progrediu de novo quando ela ficou sem, né? Quando a gente tirou a medicação. Mas agora ela está até acima da estatura-alvo dela, da curva de crescimento da estatura-alvo, então ela vai conseguir chegar na estatura-alvo dela mesmo se ela evoluir bem rápido a idade óssea. Ela não vai ficar com déficit de estatura. Concluindo, é uma criança que teve puberdade precoce central, rapidamente progressiva, idiopática, chegou com Turner M3 aos 6 anos e 9 meses, né, M3, P3 ou P2, a estatura final estava dentro do canal familiar, mas a criança não tinha cognição nem psicológico para higienizar uma menstruação, por exemplo, que ocorreria antes dos 8 anos se a gente não tivesse feito nada. O tratamento foi finalizado por volta de 2 anos, que é o tempo de tratamento ideal, quando acontece depois dos 6 anos, e antes de 12 anos de idade óssea. Quando a mãe, por exemplo, some, né, e continua aplicando a leuprorelina, pode acontecer desse avanço de idade óssea acontecer mais rápido, e aí se mantém a medicação depois dos 12 anos de idade óssea, pode acontecer um comprometimento da estatura-alvo final, da estatura final dessa criança, né, ficando abaixo da estatura-alvo. E foi uma criança mais estimulada para melhora de estilo de vida. Então, estava fazendo um tratamento, aí considerava que tinha que fazer isso mais caprichado, né, tinha que ficar mais atenta ali à melhora de estilo de vida mesmo. Então, acho que o saldo desse tratamento foi positivo, apesar de tantos problemas, mas o saldo desse tratamento foi positivo. E as referências que eu usei, além das que eu já tinha citado. E eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, se você quer voltar em algum slide, né? Fica à vontade para voltar à aula. E pode me mandar no WhatsApp ou no Instagram ou por e-mail as suas dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. A gente tem um podcast que chama Puberdade Precoce mesmo, dentro do Endocrinologia Inteligente e do Pode Ser Saudável. Então, eu gostaria que você escutasse para a gente poder fortalecer aí esse conhecimento e tirar algumas outras dúvidas. Eu conversei com uma endocrinologista pediátrica de Campinas, São Paulo. Então, vai lá no Spotify, ou no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ou no YouTube, ou no site da Iniciativa Saudável, iniciativasaudável.com, e busca lá, Puberdade Precoce, que vai aparecer o podcast, e além desse a gente tem vários outros. Então, fica a dica aí. Um abraço, muito obrigado pela atenção.